Olá, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso estudo do livro de Joana, Jesus e a Atualidade, hoje a gente vai falar do capítulo 9, Jesus e Alegria. A gente vai continuar nesse ritmo de leitura comentada, tá? Então, eu vou começar com vocês. Ao contrário do que se espera, Joana começa não falando da alegria, ela começa falando da tristeza. E reparem que ela tem uma marca muito forte de fazer a gente olhar a dor do outro, a tristeza do outro e tirar o nosso foco de nós mesmos. E isso é uma marca característica de Joana muito forte. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Então, ela está te dizendo que isso é uma enfermidade e que você tem que combater. Nenhuma complacência com ela. Não é para ficar justificando, nem alisando, eu tô triste porque eu sofri uma decepção amorosa, eu tô triste por causa de um problema financeiro, ou eu tô triste porque eu tô vivendo um luto. Então, veja só, aqui ela tá falando de uma tristeza que te domina, né? Uma tristeza que tem o controle sobre a sua vida, né? Então, qualquer que seja a origem dela, nenhuma tristeza pode nos dominar, pode ter controle sobre a nossa vida. Ela nem justificativa enganosa para aceitá-la. Os argumentos de infelicidade quanto de insatisfação não passa de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Sofismas são palavras ou frases elaboradas com a intenção de enganar alguém. Então, essas desculpas, é isso que ela quer dizer. Tudo isso que a gente fala a respeito desse tipo de tristeza é uma desculpa para a gente se manter naquele local. Então, vamos prestar atenção aqui, essa tristeza dominante que nos põe num local de vítima, né? de sofredor crônico. Problemas todos os têm, como um imenso universo de apresentação. Então, de várias formas, o problema aparece para cada um de nós. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta e para o progresso. Então, se a gente não tivesse problema, é da natureza do homem acomodar-se. Então, o que nos tira da inércia, o que nos faz caminhar em direção à evolução, é o problema, é a dificuldade, é o desafio, é a dor. Essa nostalgia deprimente, então veja, uma tristeza que te domina, uma nostalgia deprimente que te aliena, né? Então que te leva para um mundo outro e consome, é adversária cruel. Então, você pode estar sofrendo a dor de uma pessoa, da perda de uma pessoa, né? Vivendo um luto. Você pode estar sofrendo com um diagnóstico ruim que te foi dado. Você pode estar triste por ter ido mal numa prova, por ter perdido o trabalho, por estar com dificuldade financeira, por ter uma pessoa doente na família, por causa até de uma malcriação de um filho, né? Não vou até tirar das circunstâncias, vou falar do outro. Mas essa tristeza que você está sentindo, ela não pode ser capaz de te abstrair da realidade, de te consumir o seu tempo precioso, né? Isso aí é doença. É aquilo que a gente falou, daquele conforto que a gente encontra na figura do sofredor crônico. Ó mundo cruel. Aqui te entregas livremente, sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio à medida que lhe cedes espaço. Seja qual for a razão fundamentada em acontecimentos atuais, deves transformar em bênçãos que te convida à reflexão e não o desalento.
Então, coisas que aconteceram no momento atual da sua vida e que te causam um sentimento de tristeza, não pode ser essa tristeza que te consome, que te aliena, que te adoece. Você tem que conseguir olhar para essa tristeza e enxergar de alguma forma uma benção. Vamos pensar numa dor que todo mundo fala como sendo uma dor enorme. Eu sepultei um filho. Não é o meu caso, mas todos dizem que é uma dor enorme. Então, a pessoa, como encontrar uma bênção que me faça refletir nessa situação? Não é fácil. E certamente você vai precisar de ajuda. E talvez não só ajuda de amigos e companheiros de fé, muito provavelmente você vai precisar de ajuda técnica, ajuda especializada. Mas o buscar ajuda já mostra que você está disposto a encontrar nisso uma lição. Porque nós, enquanto espíritas, sabemos que havia um plano encarnatório para o nosso filho e que o tempo dele foi cumprido e que por isso ele partiu. Então a gente, enquanto espírita, não tem o direito de ficar revoltado. A gente pode ficar sentido. E aqui vem o apelo de Joana para a gente não se deixar adoecer, não se deixar consumir por essa tristeza. Buscar nela uma bênção. O meu filho cumpriu o plano dele. Ou se a morte dele não foi um cumprimento de um plano, existe uma mentoria especial que está aguardando por ele. Existem os outros filhos que ficaram. Eu não consigo ter a dimensão dessa dor, mas eu tenho a dimensão desse desafio. E sei que ele é muito grande. Mas entregar-se à dor, deixá-la que ela o consuma, destruindo a própria vida, a própria existência, não vai ajudar a aliviar nem um pouco. Joana tem uma frase que, assim, para mim é a mais maravilhosa de todas, é meu lema de vida. Eu tento arduamente fazê-la minha missão de vida. Quem se ocupa em enxugar a lágrima do próximo não tem tempo para chorar. Esquece você, esquece o seu problema, esquece a sua dor, por maior que ela seja, por mais justificada que ela seja. Tem alguém que sofre mais que você, que precisa da sua ajuda, da sua assistência. A tristeza é morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Então, eu acho muito lindo, Leon Denis, os textos de Leon Denis são muito contemplativos, né? Então, Leon Denis, ele consegue ver o tempo todo a presença de Deus na natureza. Então, a forma como ele escreve sobre a natureza, sobre as paisagens, a gente se arrepia lendo, porque você enxerga através dos olhos dele e Leon Denis ficou cego. Mas você consegue. Ele fala do perfume das flores que sobem até os céus. Ele fala da terra que alimenta as plantas. Ele fala do vento que toca suave a face. E Deus está em tudo isso. Somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. Os animais também sentem tristeza, os animais também sentem dor, mas eles não se permitem, eles não têm
essa tendência a louvar esse sentimento. Veja bem, a tristeza ela é uma emoção. Quando a gente fala do desenvolvimento cerebral dos seres, a gente chega no ser humano ao cérebro trino, né, triuno. Então, o primeiro cérebro que a gente tem, a primeira formação cerebral que a gente chama de formação reptiliana. Então, seria o cérebro mais primitivo, aquele cérebro que trabalha com o instinto. Aí, a segunda formação que a gente tem, que está logo aqui acima, ela é muito comum nos mamíferos, porque ela está relacionada com a emoção. Uma emoção até instintiva, mas ela está relacionada com a emoção, com o amor, o cuidado com o filhote. É o que a gente chama de cérebro límbico. E por fim, aqui em cima a gente vai ter o córtex. Deixa eu ver se eu tenho uma gravura aqui para mostrar. E por fim a gente vai ter o córtex, que conta com... Vamos ver se eu consigo mostrar por aqui. Essa estrutura aqui toda, né, cheia de cobrinhas aqui em volta, isso aqui é o córtex. Aí aqui a gente consegue ver, ó, um caninho com uma paredinha aqui e uma paredinha aqui. Isso aqui é a parte mais primitiva, a parte que cuida da função motora e instintiva da gente. Aí aqui assim, a gente já tem um miolinho, que vai cuidar das nossas emoções, que é o cérebro límbico. Hoje essas funções elas já estão mais espalhadas e mais intricadas, porque o nosso cérebro foi ficando mais elaborado. Mas basicamente a ideia é essa. E aí nós somos um animal que cultiva as emoções negativas. A gente cultiva raiva, a gente cultiva rancor, a gente cultiva tristeza. Né? Então, nós somos seres que sofremos uma agressão, respondemos ou não àquela agressão no momento que ela acontece e passamos o resto do dia ruminando aquela agressão. O cachorro vai ali na rua agora, se pega com o outro, late rosa, volta para casa, dorme, cochila, come, como se nada tivesse acontecido. Então, os animais não cultivam, eles sentem, não se enganem, eles sentem. Mas eles não cultivam essa dor. Essa tristeza pode resultar de 2 fatores, entre outros. Reminiscências do passado espiritual. E o outro são perturbações com repercussões obsessivas. Então, primeiro ela já falou das atuais. Então, ela falou da tristeza que você sofre por motivos atuais. Essa tristeza que a gente sofre por motivos atuais é uma tristeza que não se justifica, né? Uma tristeza que não se justifica a ponto de nos alienarmos, de adoecermos, de nos entregarmos, de deixar que isso nos consuma. E aquela tristeza que eu não consigo explicar, aquela tristeza nostálgica, aquela angústia, aquela coisa ruim, que aí eu olho para todos os lados e falo assim, gente, eu tenho uma vida tão boa, por que essa tristeza me acompanha? Aí nós temos 2 explicações. Alguma coisa do seu passado espiritual que vem te acompanhando, ou um caso de obsessão. E aí ela diz, se é uma coisa do seu passado, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente, ou seja, retirando do inconsciente, sob pressão de novas ideias agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, insistindo em fixá-las nos painéis mentais. Então tá, então digamos que eu sinto essa tristeza. Há uma tendência, eu diria que quando é algo do nosso passado espiritual, esse sentimento de tristeza, essa lamúria, essa angústia, é algo que nos acompanha numa constância. Ela não encontra picos. São aquelas pessoas que você olha assim, às vezes você olha, ela tem um semblante de dor, de languidez, de tristeza.
Então, são impressões que ficaram no subconsciente dela, referentes ao passado, impressões pessimistas. E aí ela precisa transformar, e aí que vem a beleza, né, por exemplo, da neurociência, que diz pra gente que as nossas emoções, elas estão numa região do cérebro que chama hipocampo. E essa é uma das únicas regiões do cérebro, nós, atualmente, né, registrado pela ciência, nós temos 2 regiões no cérebro que conseguem gerar novos neurônios mesmo após a idade adulta. Uma delas é o hipocampo. Então, aquela pessoa que quiser gerar novos neurônios ali, com essas novas impressões, estabelecer, espalhar essa imagem e transformar, modular o cérebro dela para acreditar e viver aquela realidade de que a vida é bela, de que a vida vale a pena ser vivida, de que as coisas são para um bem maior e adotar uma postura otimista, ela tem essa condição. Ela precisa criar esse hábito. E Leon Denis fala para gente que pensamento e vontade são potências da alma. Então, se você aliar a sua vontade, transformar o seu pensamento, você vai transformar o seu pensamento. E o seu pensamento vai transformar os neurônios do seu hipocampo. E aí, você vai se tornar uma outra pessoa. Agora, e quando for uma questão de obsessão? Na questão de obsessão, pode acontecer, é comum acontecer da pessoa estar relativamente bem, não está triste e tal, e de repente ela é abatida por uma tristeza. Muito normalmente essa tristeza vem no momento que ela está distraída, às vezes ela está até feliz com alguma coisa e vem aquela tristeza. Então, como há essa irregularidade na experimentação do sentimento, há uma grande possibilidade de que esse seja um caso de obsessão. Esses 2 padrões que eu desenhei, eles não são definitivos. Eles se repetem, né? Por isso eles servem de baliza. E aí ela segue, voltando à questão da carga do passado, das reminiscências do passado. Ela diz, no primeiro caso, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, retiradas do inconsciente, sob pressão de novas ideias agradáveis positivas que nos cumpre cultivar, insistindo em fixá-las nos painéis mentais. Se te acostumas a pensar bem, superarás as lembranças más. Os hábitos se enraizam porque se repetem, dominando os automatismos da mente e do corpo. Na segunda hipótese, que é do companheirinho, a hospedagem mental e emocional de entidades desencarnadas malévolas ocorre porque encontram em você, em mim, uma sintonia de faixa psíquica que estabelece contato hipnótico e se agrava com o tempo. Então, aquele obsessor vem, eu tô ali triste e tal, ele acha uma brechinha. E ele começa a cultivar essa brecha até que ele se torna um companheiro de vida, de existência. Em ambos os casos, te encontras em curso em débitos para com as soberanas leis da vida. Então, existe uma carga de resgate nas 2 situações. Não te reencarnaste, porém, apenas para pagar, antes sim para ressarcir com amor, libertando-te dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. Então, no primeiro caso, que é quando você traz lembranças de um passado de dor, lembranças pessimistas, o transformar essas lembranças em lembranças otimistas é um ato de amor e vai afetar as pessoas no seu entorno e vai afetar a espiritualidade que está no seu entorno e que está ligada a você por causa desses fatos. E se você sobe a sua vibração espiritual a ponto de esse companheiro obsessor não conseguir mais estabelecer um contato a ponto de te tirar do seu prumo, você também vai ter conseguido
é através do amor ter se transformado. E há uma grande possibilidade de você conseguir atingi-lo se ele estiver aberto a isso. És candidato às cumeadas da montanha, e não um condenado às galés nas sombras do remorso inútil ou nos charcos das lágrimas perdidas. Então, veja só, para nós está prometido o topo da montanha. Não está prometido o fundo do obscuro, né? E aí no livro vocês reparem que a palavra sombras do remorso inútil, ela está com um grifo em itálico, e ela está com um grifo em itálico porque esse remorso inútil, muitas vezes ele não está na esfera do nosso consciente, ele está na esfera do nosso inconsciente, guardado nas nossas sombras. Então, ele fica vindo, ele fica sendo revisitado de forma inconsciente. Se permaneces na situação infeliz, tornas-te vítima de ti mesmo. Você é o seu próprio algoz. Então, é uma questão de escolha. Todavia, se te resolves por sair do caos, transformas-te em teu próprio psicoterapeuta. Essa é uma parte muito linda da Joana, que ela fala da gente fazer essa terapia com a gente mesma, ela ensina isso, né? Então, quando ela vira para você e fala assim, se você sofre dessa tristeza doentia, trate-se você mesmo. Primeiro, é algo do meu momento presente? Vou trabalhar. Não é algo do meu momento presente, eu não consigo identificar. Então, pode ser uma reminiscência do seu passado. Então, vamos mudar o padrão de pensamento? Quando você mudar o padrão de pensamento, no caso de uma tristeza crônica que você não sabe se a origem dela é reminiscências de um passado, né, lembranças de um passado, ou se um obsessor, e não quer, né, procurar ajuda num lar espírita ou coisa parecida, ao mudar o seu padrão de pensamento, você vai naturalmente mudar o seu padrão vibratório. Então, de um jeito ou de outro, você vai conseguir resolver essa situação, tá? Agora, eu deixo aqui um apelo especial para as pessoas que não consigam sair desse padrão de tristeza crônica, que se isso é algo que se arrasta há muito tempo, se isso é algo que te perturba muito, algo com que você acredita que tenha lutado bastante, mas que não consegue vencer, procure a ajuda de um psiquiatra. E provavelmente ele indicará também a de um psicólogo. A gente não pode negligenciar a possibilidade de a pessoa necessitar de uma ajuda medicamentosa, tá? Joana não faria isso. E aí ela segue dizendo, Jesus apenas uma vez deixou-se vestir de tristeza, de amargura. Foi no Getsêmani, na noite que antecedia a Via Crucis, né? Só ele velava, os amigos ali próximo dormiam, embora aquela fosse a hora decisiva, o pré-final. E o permitiu por piedade para com os companheiros invigilantes que não se davam conta da gravidade do momento, que não conseguiam entender o quanto aquele momento era decisivo. Sempre ele cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde e a dádiva da paz. Então vejam só, a esperança é uma alegria, a saúde é uma bênção e a paz é uma dádiva. O seu foi o ministério do júbilo, que é a alegria elevada à enésima potência, da transformação do homem e do mundo velhos em criatura e sociedade inteiramente novas.
Renascimento é vitória sobre a morte, é a alegria que procede da libertação. Rasga, portanto, essa mortalha de sombras, olha os sombras aí de novo, em itálico, para denotar que são as coisas que estão lá no seu inconsciente, guardado ali, né? A sombra, sob a qual ocultas, ou seja, dentro da sombra você oculta, você guarda todas as tuas possibilidades de triunfo. Então, você mesmo ali dentro da sua sombra está guardando. Então, rasga o véu da sombra. Entra na sua sombra e busca a sua possibilidade de triunfo. E sai a semear fraternidade na grande vinha que te aguarda. Realiza um atual encontro contigo mesmo e examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras e vai na direção do êxito. Então, não é para você se examinar e ficar achando mais defeitos, mais problemas. É para você enxergar a bênção em você. Você é bênção. Vós sois deuses. Deus é bênção. E vai na direção do êxito, vai na direção da vitória. Isso é fundamental, não como um pagamento, porém como um dever que te falta cumprir. Lembra que no episódio passado a gente falou de dever, que o dever é um ato de coragem ou é um ato de desafiar a nossa coragem ou de desafiar os nossos valores, a fim de te recuperares. Então, para a gente se recuperar, a gente precisa cumprir com esse dever. Deus te concede esse direito e tens de corresponder-lhe usando-o em teu benefício. Deus te dá o direito da alegria. Deus te dá o direito de se transformar, de triunfar. Provavelmente sofres pressões que são uma falta de humanidade, mas tua é a submissão a essa força construtora que aceitas. Gente, aqui eu volto ao estoicismo nu e cru. O veneno só mata se você beber do copo. Então, eu tenho um copo de veneno na minha frente. Ele só vai me matar se eu deixar. O pai, assim, né, o nome mais forte que a gente tem na filosofia estoica é o de Epíteto, que era um escravo, que apanhou, que ficou aleijado, porque ele dizia para o dono dele: você é dono do meu corpo, mas jamais será dono da minha alma. Então, eu sofro muitas pressões, eu sofro muitas cobranças, elas chegam a ser desumanas, sim. Mas aceitar que isso te constranja à infelicidade, à derrota, é uma opção sua. Porque isso é algo que alguém está te infligindo. Porque se é você que está sendo desumano com você mesmo, me desculpa, aí não dá para aceitar. Se em verdade queres sair da tristeza, podes. Então veja aqui que acontece de nós termos companheiros que escolhem ficar na tristeza. Em caso contrário, só você é responsável por ela. E isso deve te comprazer, o que é uma séria enfermidade. Então, é o caso das pessoas que gostam de ser vítimas, das pessoas que gostam de sentir a tristeza crônica, né? Alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Aguarda-te, desafiador, chegou até onde estás. Dá o teu passo em sua direção, penetra-o, entra no reino de Deus. O que você está esperando? Um reino que é alegria e triunfo, que não tem tristeza. E esse reino está dentro de você, não está lá longe, não está depois dessa vida, não está depois que você comprar uma casa, não está depois que seu filho formar, não está depois que você conseguir um emprego dos sonhos. Esse reino está aí, agora, dentro de você. Vai em direção a ele. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro vive. Desperta, acorda, disse Jung.
Dá o teu passo em sua direção, penetra-o, deixa-te por ele preencher e alegra-te para sempre, como herói que concluirá a luta. Não há como você ser derrotado pela tristeza ou por qualquer outro sentimento ruim. Porque, como Joana disse aqui atrás, você está condenado a triunfar. Muita luz e muita paz.